Paz de Deus a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a honra e para a glória de Deus, né? Sem muita enrolação, né? Primeiramente já agradecendo, né? Também ao irmão Eliseu aí que está na condução, agradecendo a Deus primeiramente por essa oportunidade, né? E agradecendo aí aos irmãos aí que também têm me dado essa oportunidade. Glória a Deus. Hoje a gente vai estar abrindo aí em João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo, deixa eu só ver aqui, 22. João capítulo 6, versículo 22. Acredito que o irmão Eliseu talvez vai estar compartilhando aí. Eu não sei se o irmão vai estar conseguindo aí. Assim a gente inicia. João capítulo 6, versículo 22, passagem um pouquinho extensa, mas a gente vai indo lendo por partes, né? Não sei se Zeu consegue compartilhar, mas a gente vai lendo aqui então, em nome de Jesus, né? João 6, a partir do versículo 22. Amém? Vamos ler primeiramente do 22 até o 35. No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado em Tibériades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, que a multidão não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é estas, que creiai naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Diz-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Vou repetir isso daqui. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos ler um pouquinho do 36 também? Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Amém? A gente vai estar então lendo aqui agora do 47 em diante. 47 até o 59. Amém? Então vamos estar lendo aqui. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha versão está Capernaum mesmo, tá, irmãos? Não está Cafarnaum, né? Está Capernaum mesmo. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Uma passagem bem extensa, né? A gente vai pegar aqui somente aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de ir pregando versículo por versículo, né? Mas aqui a gente não vai estar conseguindo fazer dessa forma, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Mas vamos fazer aqui conforme Deus direcionar. Então esses homens tinham um povo que tinha visto já, aqui no capítulo 6 a gente vê isso ainda, que eles já tinham visto já o agir de Deus, o agir de Jesus. Eles já tinham visto Jesus aqui multiplicando os pães. O capítulo 6 inicia com Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães. Esse povo já tinha presenciado isso. Já tinham presenciado esse milagre grandioso, a qual Jesus fez. E eles vendo isso, por certo se impressionaram. Por certo, poxa, olha, né, quão poderoso ele é, né? Transforma, ele tem essa capacidade, né, de multiplicar os pães. Eles se impressionaram, por certo. E aqui a partir do versículo 16, do versículo 22, diz que no dia seguinte a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos, que os seus discípulos tinham ido a um sós, né, 23, 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Capernaum em busca de Jesus. Então eles foram atrás de Jesus. Eles decidiram ir atrás de Jesus. Por quê? Por conta do que eles viram. Por conta que eles queriam, na verdade, o pão. O pão físico que Jesus, né, fez. O pão físico que Jesus ali multiplicou, né, melhor dizendo. Então eles estavam indo atrás de Jesus por aquilo que Jesus poderia oferecer materialmente, não espiritualmente. Então eles foram atrás de Jesus, né, se esforçaram para ir atrás de Jesus, mas por conta daquilo que ele pode oferecer e não por quem ele é. E Jesus, ele sendo conhecedor de tudo, quando essa multidão chega até Jesus, ele conhecendo os corações deles, né? Jesus respondeu, olha o que Jesus falou para eles no versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. É um pão literal, irmãos, pão mesmo, porque Jesus fez essa multiplicação no capítulo 6, perdão. Então Jesus está falando para eles: olha, vocês estão me buscando não por conta de quem eu sou, não porque vocês creem em mim como Senhor, como Salvador, não. Vocês estão me buscando por conta daquilo que eu posso oferecer, por conta daquilo que eu posso dar materialmente. Vocês não estão me buscando por quem eu sou. Então Jesus, ele conhece já o coração deles. Jesus já sabia a intenção do coração deles, porque Jesus conhece a intenção dos homens, conhece a intenção do ser humano. Assim, da mesma maneira como Jesus conhece a intenção deles, conhecia a intenção deles, ele também conhece a intenção do nosso coração nessa noite. E essa palavra, ela já começa nessa reflexão aqui. Qual é a nossa verdadeira motivação de estar buscando a Jesus? Qual tem sido a nossa verdadeira motivação de buscar a Cristo?
de ir na igreja, de orar, de ler a palavra? Qual tem sido a tua verdadeira intenção ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Assim como Jesus conhece o coração deles, conhece também o nosso. Ele sabe, Jesus sabe o que tem no nosso coração. Ele sabe a nossa verdadeira motivação. O que tem te motivado a buscar Jesus? Será que o que tem nos movido a buscar Jesus são as coisas que Jesus pode nos dar materialmente falando? Será que o que tem nos movido a buscar Jesus, nós buscamos porque queremos uma casa, porque queremos um carro, porque queremos um ministério, porque queremos um namoro, um casamento? Será que buscamos Jesus somente por conta disso? Será que estamos atrás de Jesus somente atrás da benção? Mas Jesus, ele ensina aqui, ele claramente, de uma maneira assim, sem dar tanto na cara, mas Jesus, ele condena a atitude deles. Vocês não me buscam. Vocês não me buscam por conta do que vocês viram. Vocês me buscam por conta do pão. Vocês me buscam porque comeste do pão e saciaste. Ou seja, vocês só querem saber das coisas materiais, vocês não querem saber de mim. Então Jesus aqui já está ensinando de uma maneira clara, simples. Jesus já ensinando que nós não devemos buscá-lo apenas por aquilo que é material. Quantas pessoas vão no culto pensando somente em receber? Hoje eu quero receber aí a chave, receber aí pensão, receber isso, receber aquilo. Mas quantas pessoas têm realmente desejado ir no culto para se entregar a Cristo, para louvar a Cristo, para louvar a Deus? Quantas pessoas têm ido no culto para buscar aquilo que é do céu? Muitas vezes nós vamos num culto e parece que a igreja está fria, está morna, o que está acontecendo? O problema é que quando a igreja toda está focada naquilo que é terreno, o culto vira terreno. Enquanto a igreja estiver focada, querendo buscar somente coisa material, querendo buscar só benção, querendo buscar o carro, só o casamento, mas não busca Jesus porque ama Ele, o culto vai ser terreno. O culto vai ser terreno. Se a gente quer um culto espiritual, precisamos estar inclinados para as coisas espirituais. Precisamos estar buscando aquilo que é do céu. Precisamos estar buscando aquilo que é eterno. O que temos buscado? Qual tem sido a tua motivação? Se a tua motivação nessa noite tem sido: eu estou buscando a Jesus, Guilherme, porque eu quero uma casa nova, porque eu quero um carro, porque eu quero emprego, porque eu quero um relacionamento. Nessa noite já é Jesus, como Ele conhece os nossos corações, já é Jesus já falando com nós nessa noite. Já é Jesus nos ensinando a não buscarmos Ele pelas coisas que Ele pode oferecer materialmente, mas que nós possamos buscá-lo porque nós o amamos, pelo que Ele é. A gente lembra até mesmo daquele louvor, né, de Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Olha o que Jó fala: mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Meu Deus. Jó não servia a Deus por conta do que Deus dava. Jó servia a Deus por conta do que Ele é. Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido o nosso foco? Como tem sido as nossas orações? As nossas orações se tornou somente pedição. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo.
Será que é só isso? Será que é somente pedição? É só pedir, é só pedir. Eu quero um carro, eu quero um celular, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas cadê? Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais puro, eu quero ser mais cheio do Espírito. Já não tem mais essa busca. Hoje temos aí busca em diversos lugares, busca aí o culto para buscar coisas materiais, culto, coisas terrenas. Mas cadê o culto que busca das coisas espirituais? Cadê aquele culto? Hoje é o culto que a gente vai buscar santidade. Hoje é o culto que a gente vai buscar os dons de Deus. Hoje é o culto que nós vamos falar dos frutos do Espírito Santo. Cadê esses cultos nas igrejas? Hoje a gente vê igreja lotada. A gente acha muitas vezes que isso significa que Deus, que nossa, é o poder de Deus. E é porque, nossa, que bênção, glória a Deus. Mas será que essas pessoas estão nas igrejas? Irmãos, eu não sei por que Deus está me direcionando para essa parte. Mas será que essas pessoas estão nas igrejas? Por conta de Cristo, por conta do Evangelho? Ou elas estão na igreja apenas buscando as coisas materiais? Porque hoje, infelizmente, a maioria das igrejas só pegam benção. A maioria das igrejas só pregando só benção, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Mas cadê o Evangelho? Cadê Cristo? Cadê? Cadê falar do amor de Deus? É o culto da prosperidade, como a irmã Márcia está mencionando. Mas cadê o Evangelho? Cadê Cristo? Muitas vezes na igreja a gente vem palavra de benção, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e todo mundo, glória, aleluia, e um falando em línguas, e um fazendo isso, e um pulando. Mas quando fala, Jesus Cristo morreu nas cruzes pelos nossos pecados, para nos perdoar, cadê o glória? Cadê o aleluia? Cadê a língua? Cadê o louvor? Cadê a exaltação? Hoje as pessoas só exaltam a Deus quando fala que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Meu Deus. Mas quando fala da cruz de Cristo, quando fala de salvação, quando fala de vida eterna, ninguém dá glória, não tem um aleluia. O que está acontecendo? Estamos perdendo a essência. Estamos perdendo a essência. O foco está virando o outro. O foco agora está virando o homem, está virando a benção, está virando prosperidade. Como é que Cristo vai operar em nós? Como é que nós queremos sentir a presença de Deus, sentir a glória de Deus num ambiente que não fala de Cristo, fala de benção, mas não fala de Cristo, fala do homem, mas não fala de Cristo? Não tem como. Não tem como. Mas essa mudança precisa começar em nós. Essa mudança precisa começar em nós. Nós precisamos buscar aquilo que é do céu, buscar aquilo que é eterno, buscar a Cristo não pelo que Ele pode oferecer materialmente, mas buscar a Cristo por quem Ele é. E a gente vai lendo aqui para frente. Glória a Jesus. E Jesus diz no versículo 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. Ou seja, não fica se esforçando, não fica aí gastando seus esforços pelas coisas terrenas. Se esforce por aquilo que é eterno. Busque aquilo que é eterno, melhor dizendo. Busque aquilo que é eterno. Busque, aqui ele diz, busque a comida que permanece para a vida eterna. O que é a comida que permanece para a vida eterna? Os homens não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Mas Jesus, ele afirma: eu sou o pão da vida. Jesus é a comida que permanece para a vida eterna. Mas do que nós temos nos alimentado?
Qual é a comida que você tem buscado? Quando a gente lê inicialmente dizendo que Jesus, Ele é o pão, Ele é a comida que permanece, nós entendemos que a partir do momento que você aceita Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você está comendo a carne e bebendo o sangue. Quando você aceita Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você está comendo a carne e bebendo o sangue. Só que o nosso problema é que muitas vezes nós fazemos isso, mas nós não permanecemos nos alimentando. Nós não permanecemos nos alimentando de Cristo. Nós não permanecemos nos alimentando do pão da vida. A gente aceita Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas muitas das vezes a gente fica olhando para o lado, olhando para o outro, permanece buscando as coisas terrenas, tenta se satisfazer com as coisas da terra, tenta se alimentar com aquilo que é terreno. Nós já pregamos sobre isso. As coisas da terra não vai saciar-nos completamente. O único que pode nos saciar completamente é Jesus Cristo. O único que pode nos saciar completamente é o Espírito Santo de Deus. Mas tem muitos, infelizmente muitos, que estão buscando aquilo que é da terra. Já não está mais se alimentando de Cristo. Cristo é o pão da vida, mas nós temos buscado outros pães, outro tipo de pão, o pão terreno. Nós temos buscado as coisas da terra. Nós temos somente se inclinado para as coisas terrenas, mas não temos se alimentado de Cristo. Nós não temos comido o pão da vida. Nós não temos nos alimentado do pão da vida. Só que, olha só, deixa eu ver aqui se eu acho aqui essa passagem. Deixa eu só ver aqui, eu sou o pão da vida. Olha aqui, ó. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. No versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus está falando dele mesmo. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Ele ainda afirma no versículo 51: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas nos temos alimentado dessa carne, desse sangue. Nós nos temos nos alimentado desse pão. Jesus oferece o pão. Jesus é o pão da vida. É o único que nos alimenta. Aí a pessoa está fraca espiritualmente. Está fraca. Sabe por quê? Porque o pão que ela come não produz vida. Aqui no versículo 49, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. É claro que aqui, Cristo está fazendo aqui tipo um simbolismo. Mas eles comeram o maná, pra gente que conhece essa passagem, né? Quando Deus faz cair maná do céu. Comeram maná, um pão, mas aquele pão não foi capaz, não é capaz de sustentá-los vivos, eles morreram. Mas aquele que come o pão que desce do céu não morre, mas vive eternamente. Para a gente entender melhor para nós hoje, espiritualmente falando, o pão, esse maná, muitos estão buscando somente esse pão material, esse pão físico. Muitos estão buscando apenas isso, mas não quer saber do pão que desceu do céu verdadeiramente, que é Cristo Jesus. Nós temos muito focado nas coisas da terra. Temos achado que as coisas dessa terra vão nos alimentar.
que um namoro vai nos satisfazer, que um casamento vai nos satisfazer. Muitos até mesmo indo para o pecado, achando que o pecado vai te satisfazer, porque está com vazio por dentro, porque está triste por dentro, porque está com uma angústia por dentro, porque está solitário. E acha que essas coisas da terra vai te satisfazer. Mas se você continua comendo aquilo que é da terra e não come aquilo que é do céu, você morre. Porque aquilo que é da terra não tem capacidade de te manter vivo. Mas aquilo que é do céu, o pão do céu, ele te mantém vivo. Vivo espiritualmente. E você viverá eternamente se permanecer se alimentando. Cristo não diz quem comeu da minha carne e quem bebeu do meu sangue. Não, ele diz quem come e bebe do meu sangue. Ele está dizendo o quê? Que a gente deve permanecer se alimentando dele, permanecer comendo a carne e bebendo o sangue. O que Cristo está dizendo sobre constância. Mas infelizmente muitos estão já inconstantes na fé. Por quê? Porque se alimentaram somente das coisas dessa terra. Não estão comendo um alimento sólido. O alimento sólido é Cristo, é a palavra, é a oração. Guilherme, como assim? Eu não entendi. Eu não estou entendendo. Como assim se alimentar de Cristo? Eu não estou entendendo, Gui. Então eu vou te explicar. Se alimentar de Cristo, você se manter alimentado de Cristo, é você permanecer em comunhão com Ele. Primeiro você aceita Ele como teu Senhor e teu Salvador. Já aceitei, Gui. Glória a Deus. Se não aceitou ainda, está a oportunidade aqui para você nessa noite. Se você ainda não aceitou a Cristo como teu Senhor e teu Salvador, não está no fim. Ainda vou falar mais um pouquinho. Mas se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, aceite nessa noite. Porque Ele é o pão que vai saciar aí a tua fome. Que a gente fica às vezes se pegando a tantas coisas da terra, mas nunca vai saciar nossa fome. Porque Ele é o único. Então a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, então nós estamos comendo da carne e bebendo do sangue. Mas isso precisa manter uma constância. Precisamos nos manter nos alimentando todo dia. É todo dia orando, é todo dia lendo a Bíblia, é todo dia buscando, é todo dia andando em santidade. Precisamos caminhar com Cristo. Às vezes queremos vencer as tentações, as guerras, as lutas. Eu já mencionei isso na pregação anterior que eu fiz. Queremos vencer, mas não temos se alimentado. Não temos se alimentado para vencer. Tô fraco, tô fraca. Então se alimenta. O alimento está aí. Palavra de Deus. Oração. Mas nós temos deixado isso de lado. Eu creio que tem pessoas nessa noite que está aqui fraca espiritualmente. Mas hoje Cristo mais uma vez fala com a igreja e passa hoje a receita para nós. Você está fraco, você está fraca, está fraquinho, está fraquinha, quer vencer? Então começa a se alimentar do pão que permanece para a vida eterna. Para de se alimentar desse pão terreno. Começa a se alimentar. Começa a orar mais. Começa a ler mais a palavra. Começa a buscar mais. Começa a viver com Cristo. Viva com Ele todos os dias da tua vida. Viva com Ele todos os dias da tua vida. Muitos mencionam: eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu já creio que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Irmãos, quando nós cremos que Jesus é nosso Salvador, glória a Deus, bênção. Mas às vezes nós não compreendemos bem o que significa crer em Jesus como Senhor. Isso é forte, irmãos. Às vezes não compreendemos o que é crer em Jesus como Senhor. Já mencionei isso também. Mas o que é um Senhor, irmãos? Senhor, nós chamamos uma autoridade de Senhor. Quem manda? Quem é autoridade?
E esse é aquele que chamamos de Senhor, porque tem autoridade. Então, se você falou, eu creio que Jesus é meu Senhor, pelas tuas obras você prova a tua fé. Ou seja, se você fala que Jesus é o teu Senhor, mas você não age conforme Ele manda, é hora de a gente se examinar. Será que Ele realmente é o nosso Senhor? Porque se você não age conforme o Senhor manda, você não está o tratando como o Senhor. Como está a nossa fé? Será que estamos crendo mesmo que Ele é o nosso Senhor? Então precisamos manter essa constância. Ele não é o nosso Senhor só no dia que você aceitou Jesus. A partir do momento que você aceita Cristo, pronto, Ele é o Senhor da tua vida para todo sempre. Ele é o teu Senhor e você tem que fazer agora o que Ele quer e não mais o que você quer. Isso é todos os dias. Todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Mas parece que em algum momento da nossa vida a gente para de tratar Cristo como Senhor. Só cremos que Ele é Salvador. Só cremos que Ele é o amor que morreu na cruz pelos nossos pecados, que nos perdoou, que nos purificou. Mas e a parte de tratá-lo como Senhor? A palavra de Deus diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Mas muitos não entendem o que é esse crer, porque quem crê que Jesus é Senhor, ele vai agir, ele vai tratar Cristo como Senhor, vai obedecê-lo em tudo que Ele mandar. Como tem estado a nossa vida? Temos tratado Cristo como Senhor? Ou será que só falamos da boca para fora que Cristo é nosso Senhor e Salvador? As pessoas mencionam, é um versículo que diz que todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, que será salvo, confessar com a tua boca, é assim? Mas nós não entendemos a profundidade disso. Confessar não é apenas confessar da boca para fora. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de um confessar genuíno. É você confessar que Ele é o teu Senhor e você tem que agir agora como se Ele fosse o seu Senhor, porque Ele é. Ele em verdade é. Então precisamos tratá-lo como o Senhor das nossas vidas. Precisamos obedecê-lo em tudo. Não podemos querer achar que somos dono da nossa própria vida. Eu faço do jeito que eu quero. O corpo é meu, eu me visto do jeito que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Eu ajo do jeito que eu quiser. Não é assim. A partir do momento que a gente se decide a entregar para Cristo, nós fazemos o que Cristo quer e não mais o que queremos. E não mais do jeito que a gente quer. Então nós temos essa necessidade de viver se alimentando de Cristo, de viver em comunhão com Ele. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar aqui para o versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Pois Jesus tinha acabado de explicar: olha, não fiquem buscando as coisas terrenas. Busquem aquilo. Busquem a comida que permanece para a vida eterna. E o que faremos para executarmos as obras de Deus? Ou seja, o que nós temos que fazer? Qual é a atitude que a gente deve ter para alcançar para nós alcançarmos, para nós conseguirmos nos alimentar dessa comida? Quais ações que a gente deve fazer para a gente conseguir isso? Quais são as atitudes? E Cristo responde para eles: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, nós percebemos que eles estavam com uma mentalidade de que precisava fazer algo, precisava merecer algo para receber aquela comida, ou seja, para receber a Cristo. Mas não é sobre fazer algo.
Jesus tira o foco das obras e muda de obras para a fé. Enquanto eles estão focados na obra, Cristo vem e fala, não é sobre obras, não é sobre obras, é sobre fé, é sobre crer. Mas aquele que crê, ele obedece. Aquele que crê, ele trata Cristo como Senhor. A gente vai lendo aqui um pouquinho para frente. Deixa eu ver aqui. Só deixa eu acompanhar aqui. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 35, né? Mas vós já disse que vós me viste, e contudo não crestes. Tinha ouvido? Olha só que interessante. Tinha visto já o que Jesus fazia. Tinha visto o poder de Jesus. Tinha visto Jesus operando. Andou, estava ali, lado a lado com Jesus. Mas mesmo assim ainda não cria. Mesmo assim ainda não cria, não entendia que Ele é Senhor e que Ele é Salvador. Estava ali andando com Ele, vendo as obras que Ele faz. E mesmo assim não cria. E, infelizmente muitas pessoas estão assim nessa situação. Muitos estão andando com Cristo. Muitos estão andando, podemos dizer assim, vai na igreja, ora, lê a Bíblia, mas ainda não crê nele verdadeiramente como Senhor e Salvador. Muitos estão se envolvendo com coisas espirituais, se envolvendo com oração, com leitura da palavra, vai no culto, mas ainda não o conhece. Está ali, exposto às coisas de Deus, mas ainda não o conhece. Ainda não conheceu a Cristo verdadeiramente. Ainda não o conheceu. Está do lado dele, ouve ele falando, vê ele operando, vê ele trabalhando, mas ainda não conheceu. E por que, irmãos? Por que isso acontece? Porque o nosso foco, o foco desses homens estava sendo outro. Estavam focados em coisas terrenas. Então a pessoa que vem para Cristo, ou que ela permanece focada em coisas terrenas, nunca vai conseguir de fato conhecer a Cristo. Nunca vai conseguir de fato conhecer a Jesus. Para conhecer a Jesus, precisa se entregar a Ele porque o ama. Porque você sabe que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, para te salvar. Mesmo nós sem merecermos, morreu no nosso lugar, sofreu o que a gente deveria sofrer, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E é por conta desse amor, é por conta de você amá-lo, é por conta de você amá-lo tanto que você deve buscá-lo. É uma vida de comunhão, é uma vida de constância com Cristo, é uma vida buscando intimidade com Deus. Deus tem mandado várias palavras a respeito de intimidade, e eu creio que mais uma vez Deus quer tocar nesse ponto. Deus, Ele quer intimidade com a igreja. Mas Guilherme, parece que as pregações estão se tornando repetitivas. Mas se está tornando repetitiva é porque ainda tem necessidade. Tem necessidade de falar. Cristo quer intimidade. Deus quer que sejamos íntimos dele, que sejamos íntimos do Pai. Ele quer que estejamos mais íntimos, mais ligados com Ele, que o conheçamos verdadeiramente. Mas para isso nós precisamos buscar essa intimidade. Nós precisamos buscar nos aproximar de Cristo. Comece nessa noite a se aproximar mais. Comece nessa noite a se entregar mais. A partir de hoje, que a gente venha deixar as orações mecânicas de lado,
aquelas orações que ora falando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, querido, não. Busca um relacionamento verdadeiro com o Pai. Assim como um pai fala com o filho, assim como o filho fala com o pai. Fala com teu pai, fala com ele, entra no teu secreto, fala: Pai, eu tô aqui, eu tô cansada, Senhor, porque aqui tem pessoas que estão cansadas nessa noite. Então você vai falar: Pai, eu tô cansada, eu tô cansado, Pai, mas conversa com ele. Cristo quer te ouvir, Cristo, ele quer se apresentar para ti, assim como ele se apresentou para esses homens. Ele se apresentou, ele falou: eu sou o pão da vida. Hoje Cristo tá falando para nós aqui nessa noite: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo. Se alimenta de mim. Para de se alimentar dessas coisas que vão perecer. Para de buscar aquilo que vai perecer. Para de buscar. Começa a me buscar. Começa a intimidade comigo. Começa a buscar intimidade com Cristo. Começa a buscar mais. Cristo quer se revelar. Cristo quer falar mais coisas que nós ainda não conhecemos, ainda não temos conhecimento. Mas precisa buscar mais, precisa orar mais, precisa descer mais, precisa obedecer mais, precisa se consagrar mais. Então precisa. Cristo quer essa intimidade com nós. Nós achamos que intimidade, irmãos, eu vou encerrar essa palavra, mas eu preciso falar o que está ardendo no meu peito para falar. Não posso sair daqui de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, irmãos, Cristo, ele quer intimidade com o teu povo. Nós pensamos às vezes que intimidade é só para alguns. É só Moisés. Né? É só Paulo, é só Jesus, é só Daniel. Irmãos, mas intimidade não é só para esses homens, não. Você também pode ser íntimo de Cristo. E hoje Deus manda eu te fazer uma pergunta: você quer ser íntimo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Tu quer ser íntimo? Porque Ele quer ser íntimo de ti. Ele quer que você tenha uma amizade com Ele tão linda, tão gostosa, sabe? Uma amizade diferente. Uma coisa diferente, que deixa além da religiosidade, de orar por orar, não. Ele quer que você sinta Ele como teu amigo, como teu pai, que você abraça, que você fala: Pai, hoje eu tô tão sozinha, hoje eu tô tão sozinho, Pai, me dá um abraço. Ele quer mais intimidade. Começa a buscar mais. Começa a orar mais. Faça uma entrega verdadeira a Deus. Fala tudo para Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande de se abrir com Deus. Mas quando é para se abrir com um amigo, nós não se abrimos. Mas quando é para falar com outra pessoa, nós falamos. Mas cadê? Por que não conversamos com Deus? Por que você não se abre para Deus? Por que você não fala o que está aí dentro do seu coração? Por que você não se abre? Ele é teu Pai, você ainda não entendeu. Cristo é teu Salvador, Ele que te salvou, que morreu por ti, que te remiu, que te lavou. E é Ele que fala contigo nessa noite. E Ele está te pedindo: filha, fala comigo. Fala comigo, filha, fala comigo, filho. Mas por que a gente não tem se abrido para Cristo? Por que não temos falado com Ele? Por que a gente não se entrega de verdade na oração? A oração tem se tornado algo tão mecânico, tão normal. Fala de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não temos mais uma conversa. Não temos mais uma comunicação. Não temos mais isso. O que está acontecendo? Começa a falar com Deus de maneira diferente a partir de hoje. Começa a falar com Deus de uma maneira diferente.
Guilherme, mas eu que sou tão fraquinho. Sim, você que é fraquinho, você que é fraquinha. Mas Guilherme, a luta que eu tô passando, vai com essa luta mesmo, vai com essa prova, vai buscar o teu Deus. Entra no teu quarto, dobra teu joelho, fecha a tua porta e clama. Ele tá aí disposto para te ouvir. Ele quer te ouvir, Ele quer te escutar. Eu creio que Deus está falando para pessoas nesta noite, Senhor. Eu tô com saudade. Perdão. Eu creio que tem pessoas nessa noite que Deus está falando, que está com saudade da tua voz, está com saudade de te ouvir. Por conta da prova, né? Você parou de buscar. Por conta da luta, né? Por conta das dificuldades, você começou a parar. Você falou assim, eu não vou, aleluia, eu não vou mais orar, porque não adianta, não tem jeito, Deus não me ouve, Deus não me escuta, santo é o nome do Senhor. Olha essa prova que eu tô passando, glória a Jesus, aleluia, não dá mais. Mas hoje Deus está falando que está com saudade da tua voz. Deus está falando que quer te ouvir de novo, que Ele quer te escutar de novo. Então volta a buscar. Volta a buscar. Mas Guilherme, eu busco, eu não sinto nada. Mas não é sobre sentir não, querido. Não é sobre sentir, querida. É sobre crer. É sobre crer. Ainda que você não sinta, Ele está contigo. Ainda que você pense que a tua oração não está subindo ao céu, está subindo. Ele quer intimidade. Eu vou focar nesse ponto. Eu vou encerrar mesmo sobre essa palavra. Mas busque intimidade com Cristo. Eu creio que pessoas nessa noite estão sendo renovadas. Pessoas nessa noite estão sendo restauradas. Pessoas nessa noite estão sendo restauradas espiritualmente. Que haja uma restauração espiritual no nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja renovo em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. E se Deus te renovar, se Deus te restaurar nesse culto, comece a se alimentar, mantenha a constância. Mantenha a firmeza. Guilherme, não fui renovado, não fui restaurado, não tem problema, busca renovo, busca restauração. Eu sinto de trazer essa parte. Busca restauração e renovo da parte de Deus. Você está se sentindo vazio? Você está se sentindo vazia? Santo aleluia. Está se sentindo assim? Então fala, Senhor, me renova, Senhor, me restaura. Eu creio que Deus vai ouvir a tua oração, Ele vai te restaurar, vai te renovar. Ele vai te restaurar. E quando Ele te restaurar, permaneça constante. Não largue mais. Não largue mais. Permaneça firme com Ele. Continua se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Continua se alimentando dele. É somente através deste pão, é somente através de Cristo que seremos salvos. Não tem salvação por nenhum outro. Não tem salvação através de mais nada nesse mundo. Não tem nada que nos salve a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te dar verdadeira alegria. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. Um lugar onde não há sofrimento, não há dor. Bendito Deus, aonde não há choro, não há lágrima. Aleluia. Aonde há a presença de Deus constante. Ele é o único que pode te oferecer isso. Então não deixe de buscar. Quando Cristo falava um discurso difícil e muitos saíram, Cristo perguntou: e vocês querem ir também? O que Pedro respondeu para ele? Senhor, para onde iremos nós? Se somente tu tem palavras de vida eterna. Não deixe Cristo, não. Somente Ele pode te salvar. Somente Ele pode te arrancar da escuridão do pecado. Somente Ele pode salvar a tua alma. Somente Ele pode te dar vida eterna, salvação. Somente Ele. Não busque mais aquilo que é terreno, que não seja mais o teu foco, que a partir dessa palavra, no nome de Jesus, você possa buscar agora, em nome de Jesus, começar a buscar se alimentar
do pão que veio do céu. Começar a se alimentar de Cristo. Oração, leitura da palavra, santidade. Comece a buscar aquilo que é do céu. Comece a buscar, ainda que você se sinta fraco ou fraca. Comece a buscar e Cristo irá te fortalecer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa parte. Eu nem imaginava que eu ia trazer tudo isso. Eu estava com outras partes em mente, né? Eu confesso que eu queria trazer outros versículos, mas a gente faz exatamente como o Tauan está falando, como Deus quer, né? A gente faz da maneira como Deus Ele quer, Ele opera do jeito que Ele quer, Ele age do jeito que Ele quer. Ainda que eu estava planejando ler outros versículos, ainda que eu estava planejando expor esses versículos de uma outra maneira, mas Deus Ele fez do jeito que Ele quis. Eu creio que Ele falou com pessoas nessa noite, assim como falou comigo também. Mas guarda essa palavra no teu coração e não se esqueça dela. Guarda ela contigo e firma-se com Cristo. Se alimente dele. As coisas dessa terra jamais vão te satisfazer. Jamais. Isso é engano. Isso é engano do inimigo. Se alimente de Cristo. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.